Nosso recorte hoje é sobre o trivium e a retórica. Sim, retórica. Essa tão mal afamada arte. A gente costuma associar a retórica, gente, a coisa de embuste, picaretagem, tá? A fraude. Tal coisa é meramente retórica. Como se meramente retórico quer dizer é picaretagem, tá? É problema moral, uns embusteiros. Essa má fama da arte retórica é porque a retórica, no mais das vezes, realmente é usada como embuste. É a má retórica. Gente parruda, parrudíssima, por exemplo, Platão, Sócrates, tinha uma afirmação que toda a retórica, inclusive, é má. Gente desse calibre, tá? Criticava, demolia tijolinho a tijolinho da arte retórica, tá? Como um absoluto imprestável. Foi Aristóteles que divergiu desses seus antecessores e fez uma defesa ponderada da retórica. Na retórica não é uma arma, ela não é em si nem boa nem má. A arma em si não é passível de bondade ou de maldade. O seu uso vai ser bondoso ou maldoso, tá? Onde se separa a boa retórica e a má retórica. Aristóteles foi muito profundo nesse ponto. Uma tese que tem nele, que um dia, sutilmente contida nele, que um dia eu quero explorá-la melhor, é que a retórica, inclusive, está imbricada na dimensão biológica. Isso é uma tese belíssima, mas na biologia, na condição biológica humana, nós já temos as condições para praticar, as condições, as necessidades da prática da retórica. Mas o que é a retórica ainda? A retórica é a arte da persuasão. Persuadir. Nós precisamos, inclusive por aparato, por necessidade vital, em basalidade orgânica, persuadir. Persuadir é obter de alguém alguma ação. Seja essa ação ativa, seja essa ação passiva, não vem aqui ou vá ali. A persuasão, como é que eu consigo fazer alguém fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa? Modo verbal imperativo, só que não é dito. Há muitas teses, inclusive a linguagem humana nasceu da necessidade da ordem. Aristóteles não chega nesse ponto, mas ele já mostra que a existência da linguagem decorre diretamente da nossa natureza política. A natureza política, por sua vez, nos faz a questão de ordem, mandar. Ordem como mando, ordem como ordenação, tá? Como coordenação, né? Para as pessoas fazer ou deixar de fazer. Só que tantas e tantas vezes a ordem bruta, o poder nu, bruto, faça, não faça, é pouco eficaz. Como tantas vezes é eficaz o bem falar, a eloquência. E aí vem aquela questão, então a retórica é um jeito de uma ferramenta do poder e por ludibril. É uma manipulação para poder fazer algo a alguém? Sim, isso mesmo. Absolutamente. É muito difícil as pessoas terem acesso ao modo indicativo. O remédio bom para essa doença é este. Você tem esta doença. E aí formular um raciocínio, tome este remédio. Esse inclusive foi o desafio que os sofistas, que eram retores por excelência, vieram combater os filósofos com base nisso. Os filósofos estavam zombando dos sofistas. Vocês fazem retórica, conhecimento de vocês é só para persuadir, uma puta enganação, besteirada, tal. A filosofia é que é boa, a filosofia é que é comprometida com a verdade. E aí justamente os sofistas retores contrapuseram-se aos filósofos com esse argumento. Você pode chamar o retórico de um ignorante sobre qual é o melhor remédio para um paciente tomar numa X doença.
Mas o médico sabe qual é o remédio, mas o médico não consegue fazer o paciente tomar o remédio. Precisava chamar um retor, para o retor persuadir, tome o remédio que o médico mandou. Imagina como que devia ser ruim, o horror que deveria ser, os fármacos de 2.500 anos atrás, gente, vai ser uma coisa horrorosa. Como é que você vai fazer o paciente fazer? Esse era o problema. E é curioso que em Platão tem uma passagem na República em que ele mostra esse problema das pessoas recusarem tratamentos médicos que fossem lhes causar problema de deixar de trabalhar. E eles não podiam deixar de trabalhar, mas não por uma questão só do ganho, por uma questão existencial mesmo, e etc. Já estava prenunciando aí o que eu concluo hoje. A profissão mais retórica que existe no mundo é a de terapeuta. O terapeuta pratica retórica ininterruptamente. Sim, absolutamente. Essa é a grande arte. Há várias profissões retóricas. Eu sou advogado de profissão, a advocacia é uma profissão retórica, as vendas, o marketing novo. E o terapeuta também, no sentido que eu vou dizer. Você não vai a um terapeuta apenas para entender a sua situação. Você pode entender a sua situação. As pessoas que vão mudar seus rumos apenas porque entenderam seus problemas são muito poucas. É raríssimo. É raríssimo. Só os autodidatas e as pessoas que gozam de muita liberdade usam o conhecimento como convencimento e persuasão. Só as pessoas realmente muito independentes conseguem fazer isso. A maioria das pessoas não. A maioria das pessoas não se deixa persuadir porque está convencido de algo. Convencimento é alguém crer em algo. Persuadir é alguém fazer algo. Você chega pro toxicômano, quer ver uma abordagem ingênua perante um toxicômano? Vai lá falar para ele, sabe, a droga faz mal, porque faz isso, porque faz isso, porque faz tal coisa para você. E o cara, sei, não é. E você fica alguém fica debatendo. Uma pergunta aqui, tema da live, arte e retórica. E aí fica debatendo. Não, mas faz mal sim. Não, não faz. Como se o assunto fosse de convencimento. O assunto é de persuasão, não é de convencimento. A questão é de poder. Poder daquele ser consigo mesmo. Ele está fraco consigo. É, isso mesmo. Então você chegar para o cara, eu quero tirar você das drogas. Então eu vou contar para você que as drogas fazem mal. Imbecil, ingênuo, extremamente ingênuo. Como se o problema fosse de convencimento. Tá? É um erro grosseiro, gente. Mas é muito comum. As pessoas achar que os comportamentos e as atitudes humanas vêm de conhecer ou não conhecer. Não, a persuasão passa por outras lógicas. Não é por ter razão, é por ter motivo. Você pode ser muito mais eficaz, por exemplo, conhecendo alguma questão de uma pessoa em concreto. Sabe, vai ser muito bom você largar as drogas, porque se você largar as drogas, tal pessoa pode gostar de você. Porque você poderá conseguir tal coisa. Isso é um motivo, não é uma razão. Um motivo é algo para o que você está barganhando. É uma barganha, a retórica é uma barganha. A retórica trabalha com uma estrutura assim. Você tem hoje um estado, sempre a retórica tem por pano de fundo a felicidade humana, felicidade humana, felicidade humana. Hoje você tem um estado de prazer, de posição, de o que for. Eu tenho que criar, eu enquanto retor, criar uma condição em que você negocie o estado de hoje para um estado novo. Esse estado novo tem que ter uma promessa de maior felicidade para você. Essa é a única possibilidade da persuasão humana. E não é um problema de convencimento. Eu posso falar para o cara ficar lá, passar 10 anos querendo convencer o que o cara já está careca de saber, só que ele não tem motivo para sair dali. Hoje, quando a gente fala
da política, da motivacional. É uma retórica, só que é uma retórica normalmente rasa. A maioria das pessoas não tem capacidade de rumar as suas ações por um convencimento. A maioria das pessoas precisa ser motivada. Precisa ser motivada de manhã, na hora do almoço, no meio da tarde, à noite. O dia inteiro. Motiva. Tá? Isso é uma condição da maioria das pessoas. Se deixar de motivar, desanda. Tá? A retórica persuade estabelecendo os motivos. Tá? E existe aquela coisa assim. Isso é muito amplo. Muito amplo. E por que eu digo que o terapeuta é o maior retórico que tem? O camarada vai ao terapeuta, estou angustiado. Nem sei por que eu estou angustiado. Estou com isso, estou com aquilo. O terapeuta vai gastar seu tempo para descobrir os assuntos. Normalmente, quando vai descobrindo, o paciente vai fugindo. É assim que funciona o ser humano jogando com ele mesmo. O cara não deve achar que vale um terapeuta para te dizer uma conclusão sobre o seu psiquismo e que você não vai superar, implantar, corrigir, não vai se deixar persuadir, convencer a mim do problema que eu sei que eu tenho, tá? É muito complicado, tá? Porque eu normalmente já sabe, nem que seja difusamente. Agora, quando que o paciente fica lá e vai até o fim? Quando ele tem um motivo. Quando o próprio terapeuta consegue mostrar para ele, um problema está aqui, mas tem mais para viver, tem mais para fazer. Tanto que o sentimento de esperança é muito necessário na arte retórica. Aqui no curso de Trivium da Casa da Crítica, a gente trabalha muito com a esperança. Medo, esperança e ira dentro do módulo de retórica. Tem alguns alunos aqui, eu estou vendo, o próprio Roberto está aqui, já fez um módulo com a gente trabalha muito, porque são emoções. A retórica trabalha com o emocional, mano. As nossas decisões são emocionais. Não tem a menor dúvida disso. Você tem que ter uma emoção, uma busca de vitalidade para você se persuadir. Do contrário, a tua racionalização funciona defensivamente, tá? É assim que é. Antes do Freud saber disso e dizer que a racionalização da pulsão da morte, e tal, a retórica já sabia disso. Não dizia nesses termos, mas já praticava. Eu sei, tem uma pergunta aqui. Retórica persuade estabelecendo os motivos. Sim, pelo aspecto da negociação. A pessoa tem que negociar consigo. Tem mais aspectos, obviamente, retórica não é só isso. É isso também, tá? Existe a retórica de refutação. Isso é uma retórica propositiva, existe a retórica da refutação também. Mas veja bem, tem vários. A retórica é muito ampla, gente. O domínio da arte retórica exige uma senioridade intelectual e existencial muito grande. Retórica não é para gente mirim, não é para jovens, tá? Retórica parruda mesmo, é o creme da maturidade, porque você está mexendo exatamente com a questão do ser humano, no seu lado melhor e o pior, que é a relação do poder. É a relação do poder e da liberdade. Retórica é um grande poder intra-retórica e intersocialmente. Tá? A razão de que o Trivium estuda a retórica e estuda a partir dos métodos de persuasão de auditório não é necessariamente para formar retores que vão lá no auditório persuadir os auditórios. Não, vai entender como funciona. Na proposta do Trivium, como é educação das artes liberais, é para o camarada compreender a retórica, praticar pelo menos a autorretórica. Nós temos que fazer retórica conosco mesmo, nós negociamos conosco. Nossa estrutura de consciência é de múltiplas vozes que estão negociando. Uma manipula para cá, outra manipula para lá. É assim, então a gente tem que compreender isso. E qual é o pano de fundo que tem por trás da retórica? A vontade humana.
Quando você consegue penetrar para além dessa dimensão da superfície, você vai ingressar na vontade humana. É a vontade. E a retórica, portanto, isso já da tradição, a primeira tradição retórica é o uso pragmático, político, do poder horizontal, praticamente das escolas dos sofistas. Depois veio a grande crítica, Sócrates e Platão, até que Aristóteles estabeleceu, não, a retórica tem que ser preservada. E fez uma defesa bastante razoável da arte retórica como necessária. E até porque, quando nós formos atacados por uma abordagem retórica, mas falsa, de má retórica, alguém fala algo que parece verdadeiro, que parece bom, que parece belo, mas é falso, mas é mau e é feio, é muito difícil você vencer isso só na razão. Você vai precisar de uma contra-retórica para combater a retórica. A verdade pelada, tá? Sem o adorno, sem o tratamento, sem a maturidade retórica, ela perde para mentira. Perde para mentira. A gente vê isso todo dia, gente. Então, essa ideia da retórica como positiva nos seus devidos limites, como necessária nos seus devidos limites, e, portanto, uma ferramenta educacional, está muito claro em Aristóteles. Dedicou 2 tratados a isso. Um a gente perdeu, o tempo perdeu, outro existe. Depois, na tradição latina, já romana, até medieval, escolástica, a retórica foi sendo valorizada. Você vai ter o grande trabalho de Cícero, Quintiliano, para os quais falar sem retórica é coisa dos incautos, é coisa dos imprudentes, né? Eu vejo isso claramente na advocacia. Na advocacia, a gente consegue medir o advogado patatenra, molinha que está chegando e o veterano pela abordagem retórica dele, tá? É a retórica que faz o grande advogado. É a retórica que vai fazer o grande terapeuta. É o cara conseguir fazer o auditório, que no caso é o paciente dele, fazer essa negociação interior. E, portanto, tonificar a vontade dele. Para o bem, caso você pratique a boa retórica. Agora, se a má retórica faz isso para o vício. É mais fácil, num certo sentido. Por quê? Porque o gatilho retórico é emocional, tá? E ninguém é juiz neutro quando tem oferta de prazeres. Eu posso chegar aqui para alguém e ofertar o prazer que for, e que é manifestamente absurdo, é insustentável, mas te provoca, no mínimo, a perda da parcialidade, da imparcialidade. Então, a retórica, tá? A retórica destrutiva para o vício é muito fácil. Eu jogo o prazer na mesa. Exato. Jogado o prazer na mesa é a força da sedução. Sedução é uma grande retórica. A estrutura da sedução é a ter retórica na veia, com as suas sutilezas, com os seus tempos, com o jeito de levar. A retórica é muito complexa, tá? Muito complexa, e demanda muitos anos a sua compreensão, e passa pela compreensão da natureza humana mais particularizada possível, tá? E é por isso que o terapeuta, eu mexo muito com terapeutas, eu fiz formações de terapeutas, eu atuo em atividades de consulta muito próxima a trabalhos terapêuticos, e eu convivo nesse meio. Então, muitas vezes eles se ofendem, que a retórica é terapêutica, porque eles veem essa expressão pelo viés negativo, tá? Como eu falei, a retórica é mal afamada, mas você precisa dela, né? Você precisa dela. E muitas vezes já está praticando sem perceber, ou está sofrendo da má retórica como um incauto. É isso aí mesmo. Já foi seduzido? Eu sou seduzido, recebo tentações de sedução aqui 50 vezes por dia, gente. De sair na rua hoje eu vejo 200 tentativas de sedução. A sedução não é só um assunto de sexo, mas é de consumo, disso, de oferta, de propaganda. Tudo tem um expediente retóricozinho por trás, entendeu? A gente tem que compreender esse mecanismo. E a gente precisa valorizar a arte retórica, tá? Colocada no seu devido lugar, entender que cada um de nós
tem uma dimensão de poder para exercitar ou para castrar, tá? Enfim, a arte retórica não permite ingenuidade. A lógica, a sabedoria pode permitir ingenuidades, porque ela está fora do ser humano, ela está num nível de objetividade muito grande. A retórica tem que entrar na intersubjetividade de cada um. A leitura, somos bons ou somos maus? Isso é um problema retórico, que o domínio lógico não entra. Tá? Fica a defesa da retórica, nos seus devidos limites, a importância de estudá-la. E o Trivium não deixaria de ter arte retórica. Não só não deixou de ter a arte retórica como integrante das disciplinas do Trivium, como se reconhece a nobreza dela, a grande nobreza dela, a mais difícil, tá? É a mais difícil, tá, de ter. Inclusive, quando você quiser amar, você tem que saber praticar a boa retórica, para levar o amor, para levar a verdade, etc. É coisa de ingênuo, é coisa de incauto, achar que vai levar amor ingenuamente aos lugares que as pessoas vão receber. Uma inocência exagerada. Tá? E, enfim, retórica põe a gente no chão, faz fazer o que é possível. Fazer o possível virar possível. Ao contrário, fica sempre uma ilusão, etc. Então, bom, sem mais perguntas, meus caros, muito obrigado e até mais.